12 de julho de 2016. Em jogo com arbitragem protagonista, Atlético Nacional vence o São Paulo de virada e elimina o tricolor da Libertadores. Na chegada ao Brasil, Caleri revela que semifinal foi a última partida dele com a camisa do tricolor. Há 3 dias do clássico contra o São Paulo, treino fechado aqui no Corinthians. E do pouquinho que pudemos ver, o time que estava em campo era o mesmo que terminou o jogo contra a Chapecoense. Santos se anima após empate com o Palmeiras e quer engrenar no Brasileirão. Fernando Praz e Gabriel Jesus farão o último jogo neste domingo pelo Palmeiras, contra o Internacional, antes de se apresentarem para a seleção brasileira, que disputará os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E ainda, Fernando Praz recebe o carinho da torcida em noite de autógrafos. Os substitutos de Douglas Costa e Fred na seleção olímpica. Flamengo confirma Damião e os gols da quarta-feira na Copa do Brasil. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite! Último representante brasileiro na Libertadores, o São Paulo está eliminado. O tricolor bem que tentou, fez 1-0 no Atlético Nacional, mas acabou levando a virada que garantiu ao time colombiano uma vaga para a final da competição. O destaque negativo ficou por conta de algumas trapalhadas do árbitro chileno Patrício Polic. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Balsa tem razão num ponto. O São Paulo deixa a Libertadores de cabeça erguida. Quando enfrentava o impossível, conseguiu fazer 1-0 com o Caleri, depois mandou uma outra bola na trave. O lance do pênalti, eu também acho que houve o pênalti. Já discuto a questão se era para ter expulsão ou não. Para mim, o Godoy pode até falar melhor sobre isso do que eu, mas pelo que eu entendo, só há expulsão quando há chance clara de gol e não havia a certeza de que o Hudson ia dominar aquela bola e fazer o gol, embora estivesse em direção ao gol. Ainda assim, o árbitro errou, mas aí não dá para dizer que ele definiu o resultado. Não podemos esquecer que o Atlético Nacional foi melhor que o São Paulo nas 2 partidas. Foi melhor que o São Paulo no Morumbi e foi melhor que o São Paulo ontem jogando na Colômbia. O São Paulo foi corajoso, fez 1-0, poderia até ter melhor sorte, talvez se o árbitro marcasse o pênalti, o São Paulo fizesse 2-1. São possibilidades. Mas se você comparar mesmo o que aconteceu nos 2 jogos, a classificação do Atlético Nacional foi muito justa. E o São Paulo, por tudo que aconteceu na Libertadores, foi até longe demais. Estava ameaçado de não passar da primeira fase e fica aí o alento de que se chegou até aqui nas semifinais de uma Libertadores, pode também ir longe no Campeonato Brasileiro. Resta saber como vai ficar o time. Caleri está de saída, já se despediu, Ganso deve sair, Rodrigo Caio também saia. Bom, aí já viu, né, Godoy? Fica muito mais complicado. Boa noite. Boa noite, Celso. Concorda comigo no tocante ao pênalti? Não, nós hoje estamos bem entrosados. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque a Gazeta está de olho em você. Essa tristeza que atinge o São Paulino hoje também atinge a família Ambrosino, já que o papai do Adriano Ambrosino faleceu. Então, Ambrosino, família, os irmãos aí do Adriano, que vocês tenham muita força para superar esse momento de dificuldade e, acima de tudo, para levar adiante o exemplo que foi o seu pai, a dignidade com que ele viveu a vida, que passou para vocês e que vocês consigam ser também exemplos para a geração descendente de vocês. Mas, Celso, o São Paulo perdeu e pode reclamar com razão da arbitragem, mas ele não foi eliminado só por causa da arbitragem, não é? Aqui o Maicon foi expulso por capricho da arbitragem, foi expulso por capricho da arbitragem, por rigor da arbitragem, mas ele não deveria fazer o que fez, sendo ele um jogador tão importante para o clube. Ontem, também, erros de arbitragem contra o São Paulo, acertos milimétricos da arbitragem contra o São Paulo, erros milimétricos da arbitragem contra o São Paulo. Então, é um conjunto de interpretações e decisões da arbitragem que realmente pesaram no jogo de ontem e pesou aqui também, no momento em que o Maicon foi expulso. O problema é que o jogador não pode dar motivo, né? Então, em relação ao pênalti no Hudson, aconteceu.
aconteceu o pênalti e o cartão vermelho aí não seria aplicado, e não deveria ser aplicado porque ele não tinha o controle pleno da bola. E como você pode fazer um gol se você não tem o controle da bola? Nós já vimos aí jogadores também que chegam para fazer uma conclusão e sem goleiro, sem ninguém, acabam errando gols quase que na risca do gol, não é? Então, o São Paulo tem razão, mas o time do São Paulo é muito indisciplinado e esses atos de indisciplina vêm sendo aceitos pelos dirigentes, pela comissão técnica. Começou, só aqui 3 exemplos, ó. Calleri contra o Flamengo, a expulsão que ele conseguiu arrumar, não aconteceu nada. Matheus Reis contra a Ponte Preta, a expulsão que ele conseguiu arrumar com 10 minutos. O São Paulo preferiu ficar culpando a arbitragem. Agora, Maicon expulso, culpa de quem? Da arbitragem. E o Maicon, nada. Então, esses exemplos negativos, essas atitudes de indisciplina, acabaram acontecendo ontem de novo. O seu Lugano vai bater palma? Vai bater palma? Não, estou batendo palma para incentivar meu time. Pô, que é isso, né? Nem o André Ferreira, meu colega de Transamérica, que é limitado visualmente, acredita em você, Lugano. Nem o outro também lá que acabou sendo expulso, o Wesley. E do árbitro conseguiu corrigir, porque ele estava cometendo uma tremenda injustiça e expulsaram o Michel Bastos inocentemente. Então, o São Paulo perdeu, pode culpar a arbitragem, mas não foi só por culpa da arbitragem, não. E outra coisa, Godoy... Nossa, eu escrevi isso no meu blog da Gazeta. Para quem tem acompanhado... Mas você entende muito disso. Para quem tem acompanhado a Libertadores nos últimos anos, aí você pode até discutir se o rigor é só com o clube brasileiro ou não. Só para pegar um exemplo daqui. Você lembra de Corinthians e São Paulo, da Libertadores passada? O Emerson, acho que era o Tolói. O Emerson só fez assim, só colocou o pezinho assim, de molecagem mesmo. Recebeu o vermelho e pegou 3 jogos de suspensão. Quer dizer, então foi contra o São Paulo, foi um exemplo disso. O Guerreiro contra o São Paulo só fez um movimento cobrar expulso e 3 jogos. E o Maicon também pegou 3 jogos. Pois é, quer dizer, então, na verdade, tem sido... Podemos questionar tudo da Conmebol, mas nessa questão da disciplina tem se mantido uma certa coerência. Porque o brasileiro é muito cômodo em não assumir a sua culpa. Sempre transfere a responsabilidade. Sempre transfere a responsabilidade. É reflexo no futebol, reflexo do comportamento da sociedade. Os políticos não prestam. Agora a gente transfere a responsabilidade toda para os políticos. Os políticos não prestam. Bom, mas se eles não prestam, por que a gente votou neles? Por que a gente mantém ainda, aceita ainda esse sistema de governo, não é? Bom. Então o brasileiro gosta disso. A culpa é minha? Não, a culpa é do árbitro. Não, e justamente uma coisa, é claro que a arbitragem atrapalhou, mas no segundo tempo, o Atlético Nacional chutou 8 bolas a gol. Sabe quantas o São Paulo chutou? Nenhuma! Então, assim, como é que você vai culpar a sua arbitragem se não chutou nenhuma bola a gol? O Atlético Nacional era muito superior. E erro, por exemplo, só para completar, o Lugano falhou no primeiro gol também do Atlético Nacional. Né? Quer dizer, e aí? Cheios de confiança e acreditando num verdadeiro milagre, vários torcedores se reuniram num bar aqui da capital paulista para acompanhar o tricolor. Veja na reportagem de Felipe Sboril. Futebol combina com bar, cerveja, petisco. Nesse caso, um legítimo bar dedicado ao esporte, com interação para os convidados e uma decoração toda pensada para quem é apaixonado por futebol. Pebolim, sinuca, dardo e tênis de mesa. Tem até bandeirão para os torcedores se sentirem no estádio. Esse grupo de amigos se conheceu através do Twitter. Já que não rolou de ir até Medellín, na Colômbia, para assistir a grande semifinal da Libertadores de perto, o jeito foi se reunir neste bar na zona leste de São Paulo para ver a partida e se divertir. O Twitter de um vai ficando amigo do outro, marca o arroba, retuita, vai todo mundo vendo o assunto em comum, começa a se seguir. Quando vê, já tá todo mundo junto na arquibancada, e da arquibancada pro bar, e do bar pra cá, pra outro bar. E pelo menos tá todo mundo junto aqui, ganhando como vai ganhar hoje, mas o dia que dá algum problema, todo mundo afoga a mágoa junto aqui na cerveja. Confiança acima de tudo, já que esta camisa é pesada em Libertadores. E pode até assustar o adversário. É que essa camisa é pesada demais, ela entorta varal, você vai ver o que vai acontecer aí hoje. Vai dar São Paulo, vai ser 3-1. Olhos grudados na tela, tá bom, vai. De vez em quando vale dar aquela olhada pro lado, tomar umazinha. Sabe da sorte.
Vibração a cada lance de perigo quando o São Paulo chegou perto de abrir o placar. Mas com desfalques e em desvantagem no placar, fica difícil. O Michael era o pilar da zaga, o Ganso, nosso cérebro. Hoje vai ter que ser na superação, não tem jeito. Centúrio, queira quer não, é uma incógnita. A gente pode apostar nele, no Thiago Mendes também, um chute fora da área. E contar com a estrela do Caleri aí, só tocar nele que é gol. E não é que esse torcedor adivinhou? Foi só a bola chegar no argentino e a galera vibrou como se fosse na Colômbia. A euforia se transformou em tristeza e desilusão. Borja empatou o jogo e fez o torcedor lamentar. Mãos e pernas inquietas, um sufoco que pareceu não ter fim. Os nervos estavam à flor da pele. O sufoco do time colombiano foi afogando o São Paulo na Libertadores. Até o último minuto tentou, mas acabou sendo eliminado com a derrota por 2-1. O torcedor ficou com esta cara de decepção. E certo que no ano que vem o São Paulo voltará. Bom, a enquete de hoje, que está no ar no site gazetesportiva.com, é relacionada ao duelo do próximo domingo pelo Brasileirão. Nós queremos saber o seguinte: qual será o resultado do clássico entre Corinthians e São Paulo? Será que essa derrota lá do São Paulo vai afetar o time e ele vai com mais brio para cima do Corinthians? Ou será que vai abater a equipe? Não. E aí? Acho que vai abatida. Veja só, tem a viagem. Tá, de volta. Tem a pressão, 4 jogos Corinthians e São Paulo na Arena Corintiana, 4 vitórias do Corinthians. Uhum. Quer dizer, a pressão está toda em cima de São Paulo. Por isso ficou treinando aí a semana inteira. Por isso, para mim, o Corinthians é o favorito. E aí vai dar São Paulo, quer ver? Não porque você falou que o Corinthians é favorito, porque às vezes as coisas acontecem de um modo diferente. Para o São Paulino mais otimista, como o Toninho aqui do nosso estúdio, Cadê o Toninho? Clássico é clássico. Né? Zera tudo. Para o Wagner Luiz de Carli, lá de Pirassununga, então, o São Paulo vai quebrar o tabu na Arena Corinthians. Agora, você começa a analisar. O time se desgastou fisicamente e emocionalmente. Principalmente emocionalmente. Não tem Caleri. Bom, a gente vai falar sobre isso. Fora os desfalques, vai ter que ter um momento de superação muito grande para conseguir empatar com o Corinthians. E para dar fôlego para o Bausa ou não? Ou o Bausa está garantido? O Bausa, enquanto ele estiver fazendo o que os dirigentes pedem, põe Centurion, insiste com os jogadores de empresário lá, põe para jogar, tem titularidade, atrapalha a vida de outros a favor de alguns jogadores que interessam aos dirigentes. Enquanto ele estiver aceitando os palpites dos dirigentes, ele fica até o fim. Só quando ele quiser sair que ele sai. Porque esse argentino é um argentino que atende pedidos. Bom, então, se vai dar Corinthians, empate ou São Paulo, a gente fala amanhã para vocês, porque o resultado dessa enquete sai no final do programa de amanhã. O repórter Osmar Garrafa esteve no aeroporto de Cumbica acompanhando o desembarque do tricolor. Confira. Os Jogos Olímpicos serão disputados no Rio de Janeiro, mas São Paulo será a porta de entrada do Brasil para 40% das delegações que vão participar dessa grande festa. E por isso, o Aeroporto Internacional de São Paulo preparou um grande esquema de segurança para a chegada dos principais atletas do esporte mundial. Hoje, a administração do aeroporto, em conjunto com as polícias federal e militar, realizaram um evento teste no desembarque da delegação do São Paulo, que chegou da Colômbia. Os atletas, ao desembarcarem, passaram em uma área para atendimento à imprensa e, por que não, para um breve contato com os fãs. Tudo funcionou muito bem. Há de se lamentar que o tricolor que colaborou com o teste retornou de Medellín eliminado da Copa Libertadores da América. Nesse jogo fizemos tudo que a gente podia. Se a arbitragem não se comprometesse tanto, seria outro jogo, outra história. Principalmente depois do pênalti e a expulsão do jogador deles ali, que foi muito claro.
Eu e o Lugano ali atrás a gente viu claramente. Não imagino como o Bandeira que estava do lado não viu esse pênalti e o juiz. A equipe estava fazendo um bom jogo. A gente poderia até virar o primeiro tempo vencendo a partida se o árbitro marca o pênalti sobre o Hudson. E provavelmente, até com um jogador a mais, se ele marca o pênalti, ele teria que expulsar o jogador. Não tiro o peso da nossa equipe, lógico que todo mundo queria classificar, mas também não tiro a culpa da arbitragem. A arbitragem foi fundamental para essa desclassificação. Fora da Libertadores, o São Paulo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Afinal, domingo já tem clássico contra o Corinthians pela frente. É bom para a gente sacudir a poeira, sabemos da dificuldade, sabemos da qualidade do time do Corinthians, mas a gente precisa vencer. A partida de ontem contra o Atlético Nacional, além de ter marcado a eliminação do São Paulo na Copa Libertadores da América, definiu também a despedida do argentino Caleri. O jogador chegou a São Paulo confirmando que ontem foi o seu último jogo com a camisa do tricolor. Sí, foi a última partida. Estuve aí hablando com os dirigentes para ver si se puede jugar con Corinthians, pero sí, yo pienso que la de ayer fue mi último juego. Não há nenhuma possibilidade de renovação, de prorrogação do seu contrato? No, porque no depende solo de mí, depende de un grupo que me colocó acá solo por 5 meses. Enquanto novos ídolos não chegam, o torcedor aproveitou para se despedir do craque argentino, que em 31 jogos marcou 16 gols com a camisa tricolor. Achei até que a gente já tinha esgotado o lance do São Paulo na Libertadores, mas é inevitável falar sobre o Caleri, né? O Caleri chegou para jogar 6 meses, havia de repente uma mínima possibilidade dele permanecer no São Paulo, essa mínima já se desfez, ele mesmo já se despediu, até viu a possibilidade de jogar com o Corinthians, mas ele pensa realmente que ontem foi o último jogo com a camisa do São Paulo. E convenhamos, ele não pode ser nenhum craque, pode ser nenhum jogador brilhante do ponto de vista técnico, mas cumpriu com o papel dele. Se o São Paulo foi tão longe na Libertadores, muito se deve ao Caleri, aos gols do Caleri. Então, o argentino ficou só 6 meses, mas cumpriu bem com o papel dele. E olha que engraçado, né? Conquistou o coração do torcedor. Conquistou, né? E no nosso Twitter do Gazeta Esportiva e no Facebook tem a notícia de que há exatamente 11 anos o São Paulo conquistava sua 3ª Libertadores hoje. Após golear o Atlético Paranaense por 4-0 no Morumbi, o tricolor era comandado por Paulo Autuori e entrou em campo com Rogério Ceni, Fabão, Lugano e Alex, Cicinho, Mineiro, Josué, Danilo e Júnior, Amoroso e Luizão. Você lembra disso? Um belo time. Não, timão. Siga o Twitter, Gazeta Esportiva. Tem São Paulino que começou a chorar agora. Só tem o Lugano, né? 10 anos depois. Mais 10 não, 11. 11 anos depois. 11 hoje faz 11 anos que o São Paulo ganhou o terceiro. Ele novo já era ruim, você imagina agora. 4 partidas movimentaram a rodada de ontem na Copa do Brasil. Em Floripa, Figueirense e Ponte Preta ficaram no 0-0. O Botafogo da Paraíba venceu o Ceará em João Pessoa 3-0. Veja os gols dos outros jogos. Em Bragança Paulista, Joel Carli derrubou Jefferson Baiano fora da área, mas o árbitro Rafael Diniz deu pênalti para o Bragantino. Bruno Pacheco correu para a bola e abriu o marcador diante do Botafogo. O empate da equipe carioca veio ainda no primeiro tempo com Dierson de cabeça. Depois do intervalo, o argentino Gervásio Núñez bateu bonito de pé esquerdo e virou o jogo para o Botafogo. Só que o Bragantino foi valente e voltou a deixar tudo igual graças a esse chute rasteiro de Eliandro. 2-2, placar final. Em São Januário, Bruno Moraes foi lançado em posição legal e ainda contou com a falha de Martin Silva para fazer Santa Cruz 1, Vasco 0. O Cruz Maltino conseguiu chegar ao empate apenas no finzinho da partida com Luan, aproveitando o rebote do goleiro Thiago Cardoso. Final, Vasco 1, Santa Cruz também 1. Está chegando a hora. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro são assunto agora no Gazeta Esportiva. Ontem, alguns dos atletas brasileiros que estarão na Olimpíada encontraram o presidente interino Michel Temer.
O presidente interino Michel Temer recebeu ontem cerca de 60 atletas que farão parte da delegação brasileira nas Olimpíadas. No encontro realizado no Palácio do Planalto, Temer posou para fotos com os convidados e foi presenteado pela judoca Sara Menezes com um agasalho idêntico ao que os atletas usavam durante a cerimônia. Em seu discurso, o presidente interino, que também será o chefe da nação durante os Jogos, aproveitou para envolver o clima político conturbado brasileiro nas Olimpíadas e botou pressão nos atletas por resultados. Sempre se diz no esporte que o importante é competir. Eu vou dizer a vocês, para nós o importante é competir, mas também ganhar. Então eu espero que vocês lá tenham o sucesso que merecem em face do treinamento que tiveram ao longo de todo esse período. Quando os senhores e as senhoras, como vocês todos, não é, puderem ostentar as medalhas, nós estaremos revelando o Brasil ao mundo. E revelando um Brasil onde a democracia é estável, onde as coisas estão caminhando muito bem, onde as instituições funcionam. Portanto, os senhores serão, por assim dizer, durante as Olimpíadas, os embaixadores do nosso país. Cabem aos atletas limpar a área. Atletas, vocês são os embaixadores do Brasil, então revelem que aqui é o país que tem mais político safado no mundo. E que vocês não recebem o que deveriam receber para se prepararem corretamente, dignamente, para vencer do jeito que o presidente quer, viu? Tinham que ter falado lá, na lata dele, na cara dele. Levanta aí, presidente. Então vamos cuidar melhor do nosso esporte competitivo, esporte de alto nível, que nós não temos e não damos o tratamento correto. Revelem isso, atletas que a partir desse momento são embaixadores do Brasil. E devemos dizer que nunca foi investido tanto no esporte no Brasil como foi investido agora. Não, investido no esporte então, não. Isso que eu ia falar. Tanto que foi direcionado para o esporte e ficou pelo caminho. Mas não chegou no principal, que é o atleta. E nas melhores condições de treinamento para um atleta participar dos Jogos Olímpicos. Ou seja, quando você fala em Jogos Olímpicos, você pensa em legado. Não teve legado para o atleta, tampouco para a população. Olha lá, Baía de Guanabara poluída, as obras deveriam ter sido feitas para o Rio e não foram. Nem aquele trem-bala que era para a Copa do Mundo fizeram. E é dinheiro público, né? A vergonha, aí é esportivo, o programa é de esporte, mas a vergonha, levar os soldados da Força Nacional para segurança, melhorar a segurança lá, não tem aonde colocar, alojar o soldado da Força Nacional, cara. Você é o brincalhão Christopher Lee da nossa presidência da República. Como é que é? Christopher Lee, não é ele parece com o Drácula lá, não é o cara que vai ver o Drácula? Não é o Christopher Lee? É o Christopher Lee, sim, cara. Na época que eu ia assistir Drácula, não é o Christopher Lee? Eu acho que é, né? É o Christopher Lee, sim. Não é do meu tempo. Mas não é do teu tempo, o escambau, cara. O Christopher Lee. O primeiro filme de Drácula que eu assisti, mas eu saí correndo do cinema. Eu falei, esse cara vai me pegar. Nossa, tá vindo pra cá o vampiro aí. É o Christopher Lee. Está feliz da presidência da República. Palco das provas de vela das Olimpíadas, a nova Marina da Glória do Rio de Janeiro foi totalmente revitalizada com obras de infraestrutura e novos equipamentos. Pelo menos uma coisa boa. Após os Jogos, o local ficará de legado para a população, que poderá usufruir do espaço para lazer. Veja na videoreportagem da Bike Repórter Renata Falzoni. Um dos legados dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro é a nova Marina da Glória, na zona sul da cidade. Palco das provas de iatismo, o local recebeu obras de infraestrutura, nova cobertura, equipamentos mais modernos e ampliação de vagas. A capacidade passa de 140 para 415 embarcações na área de 12 mil metros quadrados. Custo total, R$70 milhões, 100% financiado pela iniciativa privada. Outro importante legado é a ciclovia, com vistas para a Marina da Glória e a Baía da Guanabara. A menos de um mês para os Jogos, atletas e equipes já se ambientam ao local
e ao clima. Difficult venue because there's lots of hills and mountains around, so it creates a lot of disturbance with the wind, which is a testing challenge for the sailors, to say the least. La bahía de Río de Janeiro es muy difícil de predecir porque tiene muchas corrientes. É interessante, na verdade. Além das reformas, após os Jogos, a população ganha de volta uma praia que estava privatizada desde 1982. A orla entre a Marina e o aeroporto Santos Dumont costumava ser restrita a donos de embarcações e agora terá acesso público a cariocas e turistas. Renatinha, arrasou. A Seleção Olímpica de Futebol é o destaque de hoje do site gazetesportiva.com. Depois dos problemas com Douglas Costa lesionado e Fred vetado pelo Shakhtar Donetsk, o técnico Rogério Micali definiu os escolhidos para compor o grupo que disputará os Jogos. Na lista enviada à FIFA foram confirmados os nomes do meia Renato Augusto, do Beijing Guoang, da China, e do volante Wallace, do Grêmio. Eles devem se apresentar junto com o restante do grupo no início da próxima semana. A gente já tinha comentado isso aqui, né? Sim, dessa possibilidade. O problema com o Douglas Costa. Agora está confirmado. Sim. Bom, acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, como eu já falei, twitter.com/Gazeta Esportiva, sempre com informações bastante legais, muito quentinhas para vocês. E tem o Facebook também, Facebook Gazeta Esportiva. E você pode rever os programas no site da tvgazeta.com.br. Leandro Damião é oficialmente reforço do Mengão. O jogador foi apresentado hoje no Ninho do Urubu. O atacante assinou contrato de 1 ano com o rubro-negro, emprestado pelo Santos. No Flamengo, ele vestirá a camisa 18 e na apresentação ele brincou dizendo que a soma dos dois números forma o número 9, com o qual ele já está acostumado. Sobre a briga com o Guerreiro pelo comando do ataque rubro-negro, Damião disse que vai para o jogo, ele quer buscar espaço, mas não descarta não uma parceria com o peruano no time titular. Oh, bela dupla, hein? Outra notícia que interessa ao torcedor flamenguista é que hoje o clube confirmou a efetivação do técnico Zé Ricardo. Ele havia assumido o comando do clube após a saída de Muricy Ramalho, que estará domingo no Mesa Redonda. Ele saiu do clube por problemas de saúde, né? Desde que assumiu, o Zé Ricardo conquistou 6 vitórias em 11 partidas e deixou o time na briga pelo G4, e tudo isso levou a diretoria a efetivar o profissional. E Muricy, então, Godoy, domingão, teremos ele como convidado especial do Mesa Redonda desse domingo, imperdível. Quer falar sobre o Muricy? Vai lá, manda bala. Não, vou falar, vai mandar. Sobre o Muricy é legal. O Muricy, quando não está trabalhando, é legal dele ser entrevistado. O programa com ele é sensacional. Porque aí ele... Tá leve, tá tranquilo. Quando ele tá... ele não tá pilhado, né? E sem comprometimento com ninguém. Entendeu? E também não tá afim de trabalhar. Então aí ele chuta o pau da barraca, é legal. Até fazer umas perguntas, sair daquelas perguntinhas, água com açúcar. Tem que apertar. Igual certas entrevistas você vê por aí, né? Você tem que apertar. Perde as suas horas de sono para ver uma entrevista. E aí você fala, meu Deus. Tem que apertar a jugular dele. Que tempo. Agora, vou falar pra você. Leandro Damião deve ter um empresário bom pra caramba. Bom, melhor que ele, só o empresário dele. Mas você sabe que... Olha, ele não joga em time ruim, cara. É só em time bom e não joga nada. O melhor deles, inclusive, é o Felipe Viseu, o garoto que está lá, que eles vão arrebentar com o garoto, colocando esses monte de boi cansado que tem lá. Guerreiro e Leandro Damião. É tudo boi cansado. Tudo boi cansado. Mas o Guerreiro estava bem no Corinthians, foi pro Flamengo. No Flamengo é boi cansado. Pode botar na fila do abatedouro, é boi cansado. Não dá mais nada, não futuro nenhum. Pode fazer salsicha. O Leandro Damião, eu lembro quando ele surgiu na Internacional, ele de repente foi parar na seleção brasileira. Poucos conheciam, né, bem o Leandro Damião, exceção feita aos gaúchos, que acompanhavam o Leandro Damião lá no Inter. Mas ele não era bom? Então, e aí eu até olhei, mudei a minha opinião sobre ele, achei que era um bom jogador, tudo. Mas depois ele entrou numa fase muito ruim. Tudo começou quando ele foi para o Santos por essa cifra absurda, 40 milhões de reais. Aí eu não sei se ele sentiu o peso do valor que atribuíram a ele, que não é um problema dele, né? Mas enfim. E aí ele não conseguiu jogar no Santos, não conseguiu jogar no Cruzeiro, tem uma nova chance no Flamengo, sabe fazer gols. Foi pro Betis.
Pois é, verdade, também não conseguiu. E agora, acho que dá para jogar Guerreiro e Leandro Damião junto. Bela O Guerreiro costuma dupla. jogar um pouco mais aberto, tem essa facilidade. Se jogar o Guerreiro e o Damião junto, o Flamengo joga com 9. Hora de falar cruel. do Palmeiras, convocado para a seleção brasileira que disputará a Olimpíada e principal ídolo do líder do campeonato, o goleiro Fernando Praz vive uma grande fase. E ontem o Praz pôde aproveitar um pouquinho do carinho da torcida palmeirense, que apareceu em peso num shopping da capital, para uma noite de autógrafos com o goleirão. Veja na reportagem do Adriano Dolfi. Uma fila interminável. Todos ali para ganhar um autógrafo do novo ídolo palmeirense, o goleiro Fernando Praz, que chegou nesta loja de um shopping na zona oeste de São Paulo com uma festa daquelas comparáveis a São Marcos. Por mais que a gente esteja no clube há quase 4 anos, né? A gente não tem esse contato tão direto com a torcida, é só nos jogos, né? E nos jogos fica muito distante, porque tu está concentrado. E aí no dia a dia, em eventos assim, nas viagens que a gente faz para fora de São Paulo, a gente vê o carinho que a torcida tem pela gente, né? O Ricardo foi o primeiro da fila a ganhar o autógrafo e deixou um recado especial ao Camisa 1. Agradecer e desejo boa sorte para as Olimpíadas. E o que ele falou? Obrigado e vamos com fé na busca do ouro. Aos Jogos Olímpicos, Fernando Praz está muito próximo de desfalcar o Palmeiras por até 6 partidas nesse campeonato brasileiro. Mas ele está muito próximo também de realizar talvez um dos grandes sonhos da sua vida. A Olimpíada por si só, por ser o único título que o Brasil não tem, já é uma pressão muito grande. Por se jogar em casa, mais ainda. E depois do que aconteceu na Copa, com certeza, a pressão é muito grande. Mas eu acho que o cara que tem vontade de defender a seleção brasileira, ele tem consciência de que quando ele veste a camisa da seleção, mesmo que seja num período bom, a pressão é sempre muito grande. E o técnico Tite da seleção principal deixou em aberto a possibilidade até do goleiro participar dos próximos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Na realidade, pelo que eu vi, ele disse que existe a possibilidade de qualquer jogador que esteja num bom momento, né? Então, assim como é o meu, é de mais 200 jogadores, né? Então, o negócio é trabalhar e cada treinador tem suas convicções, suas preferências, e o mais importante é respeitar. E mais do que respeitar, fazer um trabalho bom no clube, que é o clube que te dá as condições de repente chegar a uma seleção brasileira. Fato é que aos 38 anos ele vive uma lua de mel com time, torcida e as boas defesas no Verdão. E o próximo objetivo é tentar quebrar um tabu no final de semana contra o Internacional no estádio Beira-Rio. Em 97 nenhum jogador jogava aqui, nenhum jogador jogava lá. Então são histórias que servem para estatística mesmo. Sinceramente, para gente que trabalha durante a semana não influencia nada. Bom, depois da festa com a torcida, hoje foi dia de trabalho para Fernando Praz, que se despede do Palmeiras no final de semana antes de se juntar à seleção brasileira. E o repórter Felipe Esboril esteve na academia de futebol, onde acompanhou os trabalhos de hoje do Verdão. Aos poucos, o Palmeiras vai se recuperando do empate em casa contra o Santos. Resultado que fez os adversários encostarem na tabela de classificação. Agora a diferença é de apenas 1 ponto em relação ao segundo colocado, Corinthians. Na tarde desta quinta-feira, o técnico Cuca voltou a colocar os titulares em campo novamente. Zé Roberto, Tietê e Arouca foram poupados da atividade, mas não preocupam. Claro, pensando no próximo jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre, domingo às 4 da tarde. Local onde o Palmeiras não vence há quase 20 anos. Para quebrar esse tabu, é preciso jogar da mesma forma, abafando o adversário logo no começo da partida. A gente vinha buscando um padrão de jogo, né, fora de casa, porque realmente não vinha sendo muito boa as nossas atuações. A gente foi muito bem contra o Sport, a gente quer jogar assim contra o Inter também, claro que respeitando, porque eles são uma equipe muito boa. Não vem numa fase tão boa, mas é indiscutível a qualidade dos jogadores deles, então a gente vai respeitar, mas tentar impor o nosso ritmo de jogo. As boas notícias estão nos retornos que Cuca vai ter para este confronto no sul do país. Gabriel Jesus, Roger Guedes e Thiago Santos, que estavam suspensos, voltam.
A má notícia é que para o jogo contra o Internacional no final de semana, o goleiro Fernando Praz e também o atacante Gabriel Jesus farão o último jogo antes de se apresentarem para a seleção brasileira que disputa os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e podem desfalcar o Palmeiras por até 6 rodadas. A gente fica feliz, em primeiro lugar, por ele estar servindo o nosso país, né? A gente espera que eles vão muito bem lá nas Olimpíadas. E claro que eles farão falta, né? São jogadores extremamente importantes para a nossa equipe. Mas como já os outros atletas já demonstraram, quem entrar vai dar conta do recado. O fato do Wagner não ter jogado ainda, você acha que isso pode pesar contra o Palmeiras? Quer dizer, vocês vão ter que se fechar um pouco mais sem o Praz lá, pelo menos nesse início, para que ele se acostume a jogar novamente? É comum, né? Não é só aqui, em outros clubes é assim também, pela posição, né? O goleiro, quando ele se destaca e vai bem, ele é mantido. Então, tanto o Wagner como o Jailson, o Vinícius, qualquer um que entrar, vai entrar bem. É claro que vai estar um pouco sem ritmo de jogo, mas a gente confia em qualquer um. Além das voltas, né, de quem estava suspenso no Palmeiras, o Cuca tem que torcer para o Falcão escalar o Leandro Almeida, né? Se escalar o Leandro Almeida na zaga do Internacional, é um baita reforço para o Palmeiras, hein? Ou não? Você acha que está sendo cruel demais mais uma vez? Sei não. Aí sim seria um bom reforço. Mas, trocou de técnico lá no Inter, Falcão assume o primeiro jogo, não dá para fazer muita coisa, mas se tinha alguém acomodado com o técnico anterior, está motivado agora. E outra coisa, né? Falcão com Argel tem uma diferença muito grande, não só como jogador, também como técnico. Muito mais Falcão do que Argel. O assunto agora é o Corinthians, que segue se preparando para receber o São Paulo no próximo domingo na Arena, lá em Itaquera. Nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando mais um treino do Timão. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. O treino foi fechado aqui no Corinthians há 3 dias do clássico contra o São Paulo. Cristóvão Borges optando pelo mistério. Foi fechado até certo ponto, né? Porque para os cinegrafistas, para os câmeras, para os fotógrafos, foi fechado mesmo. Só foi liberada a entrada no momento em que o treino havia acabado. Mas enquanto esperávamos, foi possível observar a movimentação que estava acontecendo no gramado do CT Joaquim Grava. E o time que estava em campo naquele momento em que a gente teve a oportunidade de observar era o mesmo time que terminou o jogo contra a Chapecoense, a vitória no final de semana por 2-0. Com o Iago entrando na zaga no lugar do Pedro Henrique, no meio de campo o Guilherme no lugar do Giovanni Augusto e no ataque o Danilo no lugar do Luciano. Na defesa é certa essa mudança, já que o Pedro Henrique sentiu uma lesão na partida contra a Chapecoense, vai ficar de 3 a 4 semanas fora tratando dessa lesão na coxa. Já no meio campo existe uma dúvida, porque o Giovanni Augusto não participou da atividade, não estava nem entre os reservas, ficou na academia se tratando e fazendo testes no laboratório. Então pode ser que o Giovanni Augusto possa voltar à equipe, mas por enquanto o Guilherme é que tem essa possibilidade de começar jogando. E no ataque o Danilo estava titular, o Luciano estava na reserva. Mas como o treino foi fechado praticamente o tempo todo, a grande parte do treino, não dá pra gente saber se o Luciano de repente começou o treino como titular, depois o Danilo entrou. De qualquer forma, perguntamos isso ao Fagner, que foi o jogador que veio dar entrevistas aqui na sala de imprensa. E olha só o que ele disse a respeito de possíveis mudanças no time. Teve mudança? Pelo que a gente viu, sim. Então, eu não vou poder falar, né? Se o professor não liberou, vou chegar aqui e entregar o ouro assim, é difícil, né? O Fagner não quer entregar o ouro, não, claro. O chefe ficaria bem bravo com ele se ele o fizesse. De qualquer maneira, o jogo contra o Corinthians é diante do São Paulo, grande clássico na Arena de Itaquera. E olha só,
existe a possibilidade de 2 jogadores retornarem ao time, pelo menos ficando no banco de reservas. O Elias e o André, que estavam machucados, treinaram normalmente ao longo de toda a semana, participaram do treino inteiro de hoje também, então possivelmente vão para o banco de reservas. E olha só, tem outra coisa, de repente pode pintar um Alexandre Pato no banco. Por enquanto ninguém no Corinthians confirma. O Cristóvão Borges, depois do jogo contra a Chapecoense, disse que não era possível, que só a partir da próxima rodada, mas pelo que a gente pôde observar ao longo de toda a semana, o Pato participou de todos os treinamentos, ou seja, de repente pinta uma chance para ele para trocar de lado, né? Vinha jogando no São Paulo para jogar contra o Corinthians, exatamente contra o Tricolor por pelo menos alguns minutos. Agora, com relação ao clássico, o São Paulo tem um péssimo desempenho contra o Corinthians lá na Arena. Foram 4 jogos, 4 clássicos e o São Paulo saiu derrotado 4 vezes. Se levarmos em conta toda a história da Arena Corinthians, 3 times já perderam 4 vezes. A Ponte Preta, o São Paulo e o Corinthians. Só que o Corinthians jogou dezenas de vezes na Arena. O São Paulo jogou apenas 4, perdeu as 4 e se perder para o Corinthians no domingo, se tornará o maior perdedor na Arena do Corinthians. Mas mesmo com esses números totalmente favoráveis ao Timão, também com a eliminação do São Paulo da Libertadores, o Fagner não quis colocar o Corinthians como favorito para o clássico desse domingo. O mais importante é a gente entrar no jogo concentrado e procurar fazer aquilo que a gente vem fazendo, né? Com relação a único adversário, números e situação de Libertadores, acho que isso não vai interferir no jogo, até porque acredito que de imediato eles vão querer dar uma resposta, então a gente tem que se atentar a isso e procurar fazer o nosso trabalho bem feito, né? Então se preocupar com o nosso trabalho, acho que isso vai ser fundamental para que a gente consiga fazer um grande jogo. O Corinthians buscando aí continuar na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, aliás, pode até se tornar o líder do Brasileirão nessa próxima rodada, caso o Corinthians vença o São Paulo e o Palmeiras acabe tropeçando. Notícia de última hora, o Maicon, jogador volante de 18 anos, revelado nas categorias de base do Corinthians, que foi campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2015 e vice-campeão em 2016, foi liberado pelo Corinthians para acertar o seu empréstimo com a Ponte Preta até o final do Campeonato Brasileiro, até o final do ano, até o dia 31 de dezembro. Portanto, o Maicon, que foi muito elogiado no começo da temporada pelo Tite, não deve mais jogar pelo Corinthians nesta temporada, vai para a Ponte Preta e retorna no ano que vem. Michele. Muito obrigada, Fernando Gavini, por todas essas informações aqui no Gazeta Esportiva. Celso Cardoso. Me surpreende, né, a saída do Michael, que é bom jogador. É isso que às vezes eu não entendo no Corinthians. É muito difícil você conseguir bons jogadores na base. Até que o Corinthians tem sido muito feliz. Tem, né, o João Arana, o Pedro Henrique na zaga, o próprio Iago, tudo bem. Mas o Michael, ele tem muita qualidade. Foi campeão da Copa São Paulo. Quando entrou no time foi bem, faz bem o papel que fazia o Elias. Talvez o Cristóvão entendeu que tem muita gente, claro, que para essa região aí do gramado, o Corinthians tem Elias, tem Bruno Henrique, tem o próprio Williams, tem o Rodriguinho que faz. Talvez ele entendeu que o Michael ia ficar sem oportunidade. Então, dá experiência para ele jogando na Ponte Preta. É um contrato de empréstimo. Pode ser, mas acho que era um jogador aproveitável no time do Corinthians. E quem fala que o Corinthians não tem elenco, eu sou obrigado a discordar, Godoy. Tem um time que, de repente, pode ter Pato, pode ter Elias, pode ter André no banco de reservas. Tem um bom elenco. Tem boas opções, aumenta a competitividade, ninguém se acomoda. Quando a fase é boa, ninguém fica no departamento médico, né? Agora, que é um mistério, é um mistério. O que acontece internamente, administrativamente, para esse Maicon não ser aproveitado no Corinthians? Ficam com aquele bonde do William lá. Williams, né? Ele tem contrato até o final do ano. Mas, pô, anda de volta esse bonde, cara. Fica com esse moleque tem futuro, dinheiro, pô. Hora de falar do Santos, quarto colocado no Brasileirão, 23 pontos. Adriano Dolfi esteve no CT Rei Pelé conferindo o treino do Peixe. Um resultado que deu moral. O empate contra o Palmeiras deixou o Santos no G4. E a boa atuação na segunda etapa, a esperança de que o time possa engrenar de vez no Brasileirão. Aquele é o nível de atuação que a gente espera ter nos jogos, tanto fora de casa como dentro de casa. Assim como o Dorival bate muito nessa tecla,
e independente de resultado, ele quer muito que a gente mantenha uma regularidade de atuação, que os resultados vão vir naturalmente. Então a gente tem se cobrado bastante para que esse estilo de jogo que ele tem implantado, de posse de bola e na parte da frente ser envolvente, a gente consiga fazer ainda mais vezes. Vitor Ferraz é um dos símbolos da boa campanha. Lateral direito faz ótima temporada. É um dos atletas que mais atuou com a camisa do Peixe. E as boas atuações combinadas com a presença de Tite no Allianz Parque fazem o jogador sonhar com a seleção brasileira. O Tite tem deixado bem claro aí em todas as entrevistas que ninguém tem lugar cativo, de que vai jogar quem estiver no melhor momento. Então, com isso, ele dá esperança para todos os jogadores. E comigo não é diferente. Eu jogo numa equipe gigante, numa equipe que jogadores que foram para a seleção foram muito bem. Então, deu respaldo para mostrar para todo mundo que não só os jogadores que estão lá fora que podem render na seleção. Por falar em seleção brasileira, no sábado, 3 jogadores vão fazer a despedida do Santos para disputar os Jogos Olímpicos: Gabriel, Zeca e Thiago Maia. Por outro lado, o atacante Ricardo Oliveira, depois de meses afastado, tem retorno garantido. É um jogador extremamente importante para o nosso elenco, né? A nossa referência, jogador de seleção brasileira. O Rodrigão vem muito bem, né? Superando, acho que, todas as expectativas aí de muita gente que não acreditava nele. Mas o Ricardo Oliveira já tem uma história também dentro do clube. Se o professor optar pela volta dele no sábado, espero que ele volte com tudo e faça igual ele fez ontem no treinamento aí. Não tem como ficar fora, né? É o homem gol e o mais badalado. E o mais chato. Também. Para os adversários. Chato. Né? Não, ele é chato até pro time dele, cara. Esse moleque é muito chato. Você está falando Gabriel? Não, estou falando Ricardo Oliveira. É chato, mas não é, mas é craque. É chato, mas é craque. Faz falta. Esse tem que jogar. É titular. Mas esse Gabriel é muito chato. É muito chato. Ele é chato pro time dele também. Dá vontade de meter a cinta nele. Meter a cinta é algo antigo, né? É muito moderno. Eu sou da época que podia educar o filho dando cintada, palmada, chinelada. Agora, se fizer isso, você vai preso. Por isso tem filho matando pai, mãe, matando professor. Na minha época, não. O professor batia na gente com régua, cara. É verdade, meu avô ficou surdo porque ele tomou uma reguada. Eu chegava em casa, se eu falasse que eu tinha apanhado na escola, eu apanhava em casa de novo. Apanhado da professora, né? Por isso que eu fui obediente. Por isso que você, essa delicadeza toda hoje. Gazeta Esportiva termina aqui. Amanhã a gente volta com muito mais a partir das 6 da tarde. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Boa noite. Tchau. Tchau, Godoy. Boa noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Ainda é possível. Esse homem sensível.